Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Zoom Debates, o espaço onde ideias transformadoras ganham voz e forma. Eu sou o Roosevelt Conci e hoje vamos embarcar em uma jornada pelo universo da criatividade. É uma força essencial que transcende as artes, impulsionando soluções inovadoras em todas as áreas da vida. Em apenas um minuto, quero que vocês sintam o poder de pensar diferente, de transformar desafios em oportunidades. Para essa conversa, tenho a honra de contar com duas mentes brilhantes. Bianca Mota, que com a sua paixão pelo design, nos mostrará como a estética pode impulsionar grandes transformações. E Marcelo Verli, de Lemos, cujo olhar inovador sobre políticas públicas e empreendedorismo abre caminhos para o desenvolvimento socioeconômico. Preparem-se para uma experiência inspiradora, onde a criatividade se torna a chave de um futuro mais inovador. Vamos juntos dar um pontapé inicial nessa revolução de ideias. E preciso muito de você, que você dê oportunidade para a gente, para conhecer o que hoje nós vamos falar. E já estamos com eles aqui, vamos começar já, Marconi, direto com o Marcelo, primeiro aqui. E Marcelo já esteve aqui conosco, não é a primeira vez, então Marcelo sabe como é que é aqui o esquema. Marcelo tem um currículo aqui, que é um currículo extenso. Se eu tivesse que falar, o nosso produtor e a nossa produtora ia falar o seguinte: poxa, você ocupou aqui 10 minutos do programa só para falar do currículo do Marcelo. Não vou falar, mas eu gostaria do seguinte: o programa hoje tem a ver com criatividade. Então vamos ver o seguinte, vamos provocar, vamos começar logo assim. Criativamente, talvez ele não tenha se apresentado nunca assim, mas Marcelo, quem é Marcelo Verli de Lemos? Vamos lá, é com você, Marcelo. Olá, Roosevelt, olá, Bianca, olá, amigos e amigas, prazer enorme estar novamente aqui, Roosevelt, sempre uma honra participar do programa. Pergunta direta e complexa: conector de pessoas para transformar ideias em resultados. Se a gente for pensar de uma forma bastante objetiva, eu trabalho em prol dessas conexões, dessas construções de relacionamentos entre pessoas e instituições, em prol principalmente do desenvolvimento de Nova Friburgo, né? E me permito até dizer que temos uma boa similaridade, porque você também se notabiliza dessa forma, sempre se mantendo atualizado, sempre antenado com aquilo que está acontecendo. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito especial. No decorrer do programa, Marcelo, você vai dizer isso, esse desenvolvedor e tal, que você hoje criou mesmo, né? Então a gente vai ter que, você vai ter que desdobrar. Esmiuçar. Você vai ter que esmiuçar isso, mas é isso, eu e Marcelo, nós temos empatia pessoal e do CPF e empatia profissional. Eu acho que isso vale muito. Eu recentemente, Marcelo, ouvi um programa do secretário, ex-secretário geral, ex-diretor-geral da OMC, ele dizia num programa lá com o William Vac, dizendo o seguinte: na mesa de negociadores, a melhor negociação é quando você tem negociadores que têm química, que têm empatia, né, que há um respeito profissional e pessoal com eles. Quando você não é, mesmo que um negócio seja interessante, seja bom, se você não tiver isso, às vezes as coisas não acontecem, que um quer ganhar do outro na negociação. E na negociação só é bom quando é bom para os dois. E aqui nessa relação nossa com o Marcelo é isso, né? É um ganha-ganha. Aprendo muito com o Marcelo, a gente faz uma troca e muito bacana. Obrigado, Marcelo, pela sua presença. Da mesma forma, Bianca, que está aqui com a gente, nesse momento novo aqui com a gente. Bianca, criatividade. Eu sei que você hoje está explodindo aí, como você hoje é aquela que fala bastante de criatividade e tal. Mas vamos falar da criatividade na essência da Bianca. Quem é Bianca? Seja criativa nessa sua fala, né? Olá, Roosevelt. Olá, Marcelo. Olá para você que está assistindo a gente. Eu sou designer de formação, então a criatividade ela sempre está no mote do meu trabalho, né? Eu utilizo o design como, digamos, a pessoa. O Marcelo é conector, eu sou a pessoa que transforma essa conexão em comunicação, né? Seja ela visual, seja ela através não só da fala, mas também de um texto, através de uma
de uma estética que comunique de forma eficiente. Muitas vezes as pessoas perguntam assim, Bianca, mas design é o quê? Você está falando de criatividade, você está falando de design, você está falando de comunicação. Todos nós partimos da premissa que a gente tem essa necessidade de comunicação. Isso é nosso, né? Nós vivemos em sociedade, nós vivemos em comunidade. Então a gente tem necessidade de se expressar, de falar, de ser esfuziante. Né, de falar, de ter a fala eloquente ou não, de se comunicar de alguma forma. E o design, ele tem essa capacidade de conexão, que o Marcelo falou. O design também é um elemento aglutinador, é um elemento conector, é um elemento que captura, é um elemento que prende, é um elemento que, muitas vezes, ele não precisa de tantas outras, digamos, de tantas outras formas de comunicação como não só a visual. Então, o visual é uma das premissas da comunicação. A gente pode se comunicar de várias formas, né? Gestualmente, verbalmente. E o design, ele está em todas as facetas da comunicação. Ele pode estar na fala, o design ele pode estar no visual, o design pode estar na estética, o design pode estar numa obra de arte, o design pode estar num processo de uma empresa, seja ela gerindo, seja ela implementando uma cultura. Então, é muito bacana falar sobre design. E, assim, é uma palavra pequenininha, mas muito complexa. E vamos segurar um pouquinho, senão você vai entregar tudo. E o que acontece? E aí, eu sei que tem muita coisa para falar, mas eu queria passar um pouquinho, porque eles foram criativos na apresentação, mas foram também econômicos, né? Com relação ao currículo deles. Então, eu achei que eles iam passar o seguinte, como, por exemplo, o Marcelo. Aqui é importante colocar isso, porque, por exemplo, eu e o Marcelo temos, e como você também, vi aqui pelo seu currículo, eu tive a oportunidade de ter uma experiência, para mim foi fantástica, ela foi transformadora na minha vida, que foi atuar durante 19 anos à frente de uma instituição de ensino superior. Né? Bacana. Então, isso me deu naturalmente, foi um divisor de águas na minha vida, com relação principalmente a como a gente enxerga, né? Aquela pluralidade. Eu convivi com 12 cursos, então, à frente de 12 cursos. E o Marcelo, nós tivemos a oportunidade de trabalharmos muito juntos, e ele até hoje, ele continua. E a educação é um processo contínuo. Né? Durante muitos anos, presidi formaturas, e a gente falava formatura. Hoje a gente não se forma mais em nada. Né? Hoje a formação ela é continuada e tal, e você precisa. Mas acho que é importante a gente dizer quando as pessoas têm a iniciativa de dar sequência aos seus estudos e entendem que elas não estão nunca prontas e que elas querem cada vez procurar mais o que está à disposição. E é um esforço tremendo, né, no processo de titulação do profissional, do professor, para que ele possa subir. Você vê, nós temos um Brasil hoje que tem um processo de evasão ainda muito grande com relação à educação. Marcelo foi secretário de Educação, a gente pode no decorrer também falar alguma coisa, mas eu preciso trazer esse molho aqui para a gente poder falar de criação, tá? De criatividade, porque criatividade tem também a ver com isso, e às vezes também não tem a ver, né? Mas nós temos um país de uma evasão grande na educação, no ensino médio, nas instituições de ensino superior, uma evasão grande, então muito poucos chegam, tá, a hoje ainda a formação de um curso superior. E depois, para dar sequência, são pouquíssimos. Tá? É uma palavra que a gente não gosta de usar, porque a gente tem, às vezes, resistência, que é uma elite. É uma pequeníssima elite que chega, às vezes, na formação de ter um curso superior e depois de ter uma pós-graduação, ou de ter um MBA, ou de ter um mestrado, de ter um doutorado e de ter um pós-doutorado. Tá? E fiz isso tudo para dizer que é o seguinte: Marcelo Verli, ele é doutor em Políticas Públicas e Formação Humana pela UERJ, tem MBA em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas e atua há mais de 30 anos na incubação de startups, extensão universitária e transferência de tecnologia. E é presidente do Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia, e foi secretário de Educação, secretário de Ciência e Tecnologia e muitos outros. Falando isso por quê? É porque o Marcelo nunca parou, né? E a gente tem essa afinidade, e acho que isso é importante. Conceito de lifelong learning. Exatamente. E o que tem no seu currículo. E aqui eu percebo que você
num certo momento da sua vida, você teve essa experiência, você teve essa profundidade de enxergar, né, aí como docente de design do Instituto Federal de Fluminense, e você é analista também de negócios do Sebrae, né, então eu vejo, liderou o World Creative Day em 2024 em Nova Friburgo, comanda o DTMO, né, que é o Design Thinking Modeon, né? E tal, o que acontece? Acho que é importante que as pessoas vejam também que o currículo, às vezes, é necessário que se coloque para que possa inspirar, para que possa fazer com que pessoas que estão aqui nos vendo pensem, o que é isso? Quem são essas pessoas? Chegaram ali de graça? Não. Esse é um programa que ele é, como eu falo, é plural, ele é diverso, mas ele é para quê? Ele serve para quê? Para democratizar o conhecimento e o que vocês têm. E que agora, a partir de agora, quero tirar de vocês e muito. Marcelo, vamos lá. O tema do programa hoje é criatividade. E tem um subtítulo aqui que diz o seguinte: o que ninguém te contou sobre criatividade e inovação? O que ninguém nunca me contou sobre criatividade e inovação? Os dois, hein? Está valendo para os dois. Falei bastante, agora é com vocês. Você ou eu? Você. Então vamos lá. Roosevelt, a educação é uma base fundamental para a criatividade, mas há muitas pessoas criativas que não tiveram a oportunidade de uma formação regular. Então é algo que transcende aquela base educacional tradicional. Embora eu particularmente considere que continue sendo muito importante e a gente tem como um déficit histórico esse índice de evasão, seja no ensino médio, seja ainda uma procura relativamente pequena pelo ensino superior. Então a gente precisa avançar na superação dessas dificuldades. E a criatividade, ela tem como base o processo educacional, sim, mas há também a possibilidade de você avançar independente dessa condição de formação regular. Eu vou dar um exemplo que aconteceu em sala de aula ontem. Hoje a gente grava no dia 18 de março, na aula que eu ministrei no dia 17, eu peguei o meu smartphone. Qual a disciplina? Planejamento e organização de eventos. Para qual? Para o curso de jornalismo e para o curso de publicidade. Nós recebemos nas 2 primeiras semanas 2 profissionais. O primeiro foi Bianca Mota, falando sobre a experiência do WCD, esse evento, né, que ela liderou ano passado, que eu lidero esse ano. E na semana seguinte nós levamos o Edson de Almeida, popularmente conhecido como Biar, para falar sobre a experiência dele de organização de eventos, enfim. Eu sempre tive uma preocupação de trabalhar muito no aspecto prático e vejo que essa é uma expressão de criatividade, porque muitas vezes o professor trabalha muito na fundamentação teórica e perde de vista aquela aplicação prática. Peguei o smartphone. Pessoal, olha só, a partir de agora estou aqui com o Take Blip Vira Texto, que é um aplicativo que transcreve áudios até 4 minutos, e eu gostaria que vocês falassem em poucas palavras como foi a experiência das palestras, tanto da Bianca quanto do Biar, nas últimas 2 semanas. E aí peguei o celular e fui passando assim no meio da sala, cerca de 30 alunos, tive que gravar 2 áudios, né, porque no máximo 4 minutos, e ali em tempo real copiei os 2 áudios, mandei para o transcritor, ele fez a transcrição, peguei os 2 textos, joguei no ChatGPT e pedi, sintetize as informações como um relatório para leitura numa sala de aula, fazendo uma apresentação em linhas gerais daquilo que foi tratado pelos palestrantes. Moral da história: em 5 minutos, você tem um relatório utilizando conhecimento humano, uma tecnologia, com uma base que permitiu a continuidade da aula. Então, essa é uma expressão criativa em sala de aula de um uso inteligente de tecnologia. Eu que comecei com tecnologia aprendendo a máquina de escrever mecânica nos anos 80. E a gente vai, a partir das evoluções, a partir das transições que vão acontecendo, você vai acompanhando, se aprimorando. E vou dizer para você, hoje, geralmente eu faço essa pesquisa nos primeiros dias de aula, a cada 30 alunos, 2 ou 3 no máximo, pelo menos são os que falam, né, que usam, têm usado essas ferramentas. Eu entendo que o uso inteligente de tecnologias de informação para o aumento da sua produtividade, para o aprimoramento das suas ações. Marcelo, você é dependente disso? Não. Para eu poder terminar a graduação, eu fiz uma monografia. Para fazer o mestrado, fiz uma dissertação. Para terminar o MBA, fiz uma outra monografia. Para terminar o doutorado, fiz uma tese de doutorado. Somando tudo, antes do ChatGPT, eu produzi mais de 400 páginas autorais. Mas por que não usar de forma criativa as ferramentas que estão hoje à nossa disposição? Então, essa é uma aplicação para
começar o bate-papo aqui. Eu acho que é o uso inteligente das possibilidades que as tecnologias nos oferecem dentro do seu ambiente profissional. Porque se eu ficasse com aquela tradicional sala de aula do início dos anos 90, quando eu comecei a dar aula, com 5 minutos, agora era caneta pilô e quadro branco, né? Mudou, até isso mudou. Se você ficar com esse modelo, você não consegue manter a atenção. Aí o pessoal ficou olhando assim, alguns um pouquinho mais tímidos, outros não falaram na primeira rodada, falaram na segunda, e aí você gera uma dinâmica que engaja, e aí posteriormente você vem com conteúdo, vem com as trocas, enfim. Então a criatividade ela é aplicável a todos os segmentos, mas você precisa sair um pouco da sua zona de conforto e se colocar à disposição do aprendizado permanente. A Bianca utilizou o termo que se usa mundialmente, lifelong learning, aprendizado a vida toda. É fundamental para você criar expressões de criatividade. Bianca, o Marcelo contou algo aqui que não tinham contado ainda pra gente, que a gente não sabia, que o público não sabia, né? Quer dizer, o que ninguém te contou sobre criatividade e inovação. Então, algumas coisas ele falou que pode ser utilizado a seu favor. Conversamos isso antes do programa, né? Fiz um texto meu, escrevi um texto, tal, com aquilo que ele falou, a base é minha, a idealização é minha, né? Os termos são meus, né? Aquilo que eu falo, pertencimento, tal, protagonismo e tal. E aí pedi ao chat para que ele pudesse revisar gramatical e ortograficamente. Eu não perco a essência, que é minha, mas eu entrego algo de mais qualidade, né? E que tal? E num curto espaço. Em curto espaço, ao passo que eu deveria, né? Aqui, mas eu quero. A bola está com você. E aí? Vamos lá. A mesma coisa. O que ninguém te contou sobre criatividade e inovação? Que ela é um músculo. Criatividade ela precisa ser exercitada diariamente. Esse combo que Marcelo deu de exemplo é o que se aplica na nossa vida. Você vai para uma academia, você faz o quê? Você treina, os músculos crescem, eles se desenvolvem, mas você tem o período de descanso para ele poder crescer e ficar mais fortalecido. E você tem o período de atividade, de ativação. Criatividade ela funciona da mesma forma. Ela funciona dentro desses mesmos moldes. E a pessoa fala assim, mas eu não sou muito criativa. Todos nós temos capacidade criativa em quaisquer áreas. A criatividade ela é nata, ela é inerente, ela está na gente e a gente só precisa exercitar. Quero que você insista nisso, tá? Porque eu ouço muita gente falando, atenção você que está aí, olha o que a Bianca está dizendo. Eu não sou criativa, eu falo assim, não tenho habilidade para isso. Não, você pode fala aí, não Bianca, ser... Fala mais. Você pode musculatura, não ter, né? Fazer musculação. Exatamente. Então, tem que fazer. Bianca, você... Conta pra gente aí. Onde você desenvolve a criatividade? Você desenvolve a criatividade em qualquer setor que você trabalha. Você, por exemplo, a sua formação é advogado. Qual foi a maior habilidade que você desenvolveu nesse período seu profissional? A habilidade de escrita. A fala, da escrita, mediação. Da fala, né? Da escrita, da mediação. Então, são características suas que você foi desenvolvendo ao longo do tempo que hoje provavelmente serve para diversas outras áreas de aplicação. Veja bem, você é advogado. Aí a pessoa imagina assim, mas advogado é uma área muito engessada, muito formal, muito isso, muito técnica. Mas olha o quanto você aumentou o seu arcabouço intelectual, o seu arcabouço de capital social. Repertório. Porque a criatividade também, ela é repertório. Então, leiam, assistam filmes, vá visitar museus, ouçam músicas, não só aquelas que você gosta, mas se abra um novo, né? Eu pego o mesmo caminho sempre, faça um caminho diferente para voltar para casa, né? Bianca, eu posso anotar, eu não tenho facilidade de memorizar muitas coisas. Anote, crie um método que você tenha que anotar, que você passe a anotar mais as coisas, mais do que... eu escuto. Então, grave, né? Passe a gravar as coisas. Teve uma ideia? Grava. Teve uma ideia? Anota. Viu uma coisa interessante que sirva para o seu trabalho, que sirva de inspiração para o seu trabalho? Aquilo ali vira um conteúdo, um insight, uma ideia, para que aquilo seja transformado, né? As pessoas também ligam criatividade a coisas novas. Não.
Mas inovação, né? Exatamente. Tem que ser novo, inovar tem que ser novo. Não necessariamente, às vezes pode ser uma melhoria, um aprimoramento. No que já tem, no que já existe, né? No que já existe. E é outra coisa que as pessoas pouco falam sobre criatividade. A criatividade hoje, dentro da economia criativa, seja de capital intelectual e de tudo que envolve arte, artesanato, eu acho que é, inclusive, a válvula de escape humana. Eu queria já entrar, porque você antecipou aqui a nossa pauta, tá? Mas quando eu falei que esse roteiro aqui, Marcela, aqui, ó, isso aqui vai, vamos duas coisas aqui, foi tudo, tá? Então, porque está lá atrás. Mas a gente tem muita coisa para conversar. Mas é porque acontece assim, porque como você antecipou, eu acho que é importante entrar, porque acho que está fluindo legal, quem está aí, tá? Acho que é importante a gente ter um chamado, a gente fala em fio condutor, senão a gente se perde, é igual o professor em sala de aula. Começa a falar muita coisa, daqui a pouco termina, o tempo, a toca. Onde eu estava? Aí começa, abram aí o caderno, né? Abre o caderno aí, vê. Aí tem, sim. Você sabe que ainda tem aluno com caderno? Existe? Ainda tem. Eu uso. Não são muitos, não. Gente, eu escrevo muito. Escrevo muito ainda. Desenho. Eu tenho uma ideia. Eu digitalizei bastante. Eu gosto de escrever. Eu gosto de escrever ainda. Eu gosto de escrever se eu souber que tem aqui deve ter alguma ferramenta, vocês estão à frente. Mas eu gosto de escrever. Eu falo que é psicografar, né? Coloca o OneNote no seu tablet. Sim, mas eu quero saber, o OneNote, eu vou pegar vai ter um translator aqui, eu vou colocar aqui e ele vai... Ele tudo que você escreve manualmente, ele transforma isso num texto para você. Sim, mas depois vamos conversar. Não, eu sei que tinha fotografar, mas eu vou fazer uma coisa mais fácil. O que não me contaram. Eu sabia que eu tenho que dá uma dificuldade maior. Tem ali fotografar, não sei o que e tal, ele tem que ler. Eu vi assim, passei aqui. Mas vamos. A questão é a seguinte. Hoje fala-se muito, eu vejo por aí, tá? Eu também tenho as minhas dúvidas com relação a isso, tá? Economia criativa, porque tem a economia criativa, hoje houve uma apropriação dessa coisa, dessa fala, então não vai, economia criativa, mas na economia criativa tem uma faixa lá em algum lugar, economia criativa, vamos lá, dá uma dessecada aí pra gente, né? Destrincha pra gente aí os dois aí, o que é economia criativa, tá? Vamos lá. Eu acho que essa impressão sua ela reflete um pouco a realidade. É mesmo? Porque economia criativa vai de arte à gastronomia, arquitetura, tecnologia de informação, teatro, dança, sustentabilidade. Então, realmente é um rol bastante amplo. Mas, para caracterizar como tal, você precisa ter realmente elementos de criatividade, de inovação, que transformem e saiam um pouco daquele lugar comum que muitos desses setores... Então, uma empresa tradicional de arquitetura, ela também é do setor de economia criativa? Também é. Mas uma empresa do setor de arquitetura que trabalhe com novas tecnologias, com novos métodos, novas ferramentas. E quando a Bianca falou da palavra método, criatividade tem método. Não é algo assim, somente o processo criativo, do nada, um insight. Você pode desenvolver mecanismos mentais, inclusive. Vocês tocaram num ponto que me chamou a atenção, por exemplo. Numa determinada época da minha vida, eu fiz algumas formações, uma delas foi programação neurolinguística, que tem um dos seus produtos subjacentes o estímulo à criatividade. Eu nunca mais, e repito, nunca mais abotoei a minha camisa da mesma forma. De cima para baixo ou de baixo para cima. Eu começo em cima, vou lá para baixo, venho para o meio, volto para cima. Por quê? Porque isso você estimula novos caminhos neurais. A questão de onde você está saindo para ir para o seu trabalho, por onde você passa. Dificilmente eu repito o mesmo caminho. Para quê? Para você poder gerar essa flexibilidade. Em dados momentos, eu tinha dificuldade de ter uma escuta mais ativa. Passei a exercitar cada vez mais, por quê? Porque isso te traz repertório, pontos de vistas diferentes, que vão culminar naquilo que você falou no início, que é a empatia. Porque às vezes a pessoa entra numa disputa e desperdiça a oportunidade de aprender com o outro. Ao passo que a gente, num universo, num planeta com 8 bilhões de habitantes, cada um de nós é um universo. E a gente aprende o tempo todo, desde que a gente esteja predisposto ao aprendizado. Então eu diria dessa forma, né, assim, em linhas gerais, aquilo que você demandou. Bianca, eu acho que isso aqui vale, eu falo isso aqui é uma mesa. E essa mesa aqui é uma mesa que a gente tem essa mesa, a gente pode desdobrar e a gente pode repercutir essa mesa para várias outras mesas, quem está nos vendo aqui. Então, esse aqui é um bate-papo de uma mesa.
que a gente pode ter um bate-papo, isso numa mesa de família, a gente pode ter uma mesa profissional, pode ter uma mesa de amigos, pode ter uma mesa de bar. Então, quando você se apropria, o Marcelo acho que foi muito oportuno essa sua fala, porque às vezes a gente tem isso. Hoje eu digo uma coisa, não é uma máxima que eu utilizo, quer dizer, eu trago essa máxima minha aqui, que é o seguinte, nós estamos vivendo uma sociedade do achismo, todo mundo acha tudo, e não há um respeito com relação àquilo. Quando eu falei do Marcelo, eu falei de vocês, vocês optaram, decidiram, né, por um caminho, por uma estrada que foi muito difícil, por certo. Ninguém chega. Quando eu fiz o primeiro fechamento do meu curso, né, de Direito, em que teve que fazer a apresentação do meu trabalho, que na época era monografia, né, e quando nós fomos para Cândido Mendes, aqui em Friburgo, nós voltamos com a monografia e fizemos, Marcelo, você recorda, de ter o auditório com a apresentação, né, na tribuna para o aluno, e ali bacana, vestido, maquiado, menino, não sei o que e tal, e ter público, quer levar a mãe, quer levar o pai, pode gravar, para restabelecer aquela conexão com o que era. Então, você vê que é um esforço, há uma linha disso aqui. Sim. Ninguém chega aqui, como dizia o nosso reitor, sem cicatrizes, né? E alguns têm mais cicatrizes do que pele. Uhum. A gente tem que reconhecer isso. Não é porque é nova, está ali a Bianca, é uma menina nova, está ali Marcelo, outro novo, mais ou menos, né? Já foi mais novo. Já foi mais novo, já teve 4 filhos, né? Aí o que acontece? Mas é dizer para você isso aqui, da gente poder ter o respeito, né, a essa posição de autoridade. Hoje eu não gosto dessas palavras que são extremamente colocadas, às vezes, que são atuais, é lugar de fala. Não é questão de lugar de fala, é respeito, né, ao conhecimento, respeito ao teu momento. O Marcelo foi muito importante, a gente sabia ouvir. Né? Hoje aqui já, nesse papo que eu tenho falado muito, não é normal isso, mas eu me sinto confortável, o quanto eu já me apropriei do que vocês já trouxeram. Então, isso que eu estou dizendo é para que quem esteja lá esteja caminhando comigo na mesma vibe, entrando nessa página aqui comigo junto, e nós estamos lendo. A vida é um livro. E o que adianta a gente estar em páginas diferenciadas e querer que as outras pessoas... Então, vamos lá. Economia criativa, mais uma vez. Daí, quem é que está vivendo economia criativa? Como é que pode viver? Quem é que está ali? Fala para quem está ali. Vamos exemplificar? Então, vamos colocar as premissas da economia criativa, que envolve o capital intelectual. Primeira premissa. A segunda é que ela envolve atividades de criação. Então, vou dar um exemplo muito prático para quem está assistindo. A Google, por exemplo, é uma empresa criativa. Mas tem tecnologia? É justamente. Tudo que é gerado nela é para aprimoramento, é para armazenamento, é para comunicação. Então, tudo que ela está fazendo é conexão, gerando ali um histórico, gerando dados. E a Google trabalha muito bem o modo de criatividade porque tudo que ela incorpora na busca, ela é convertida em algo. Até a criação, por exemplo, do Google Images, né? Google Imagem, por exemplo, foi porque as pessoas viram o vestido da Jennifer Lopez num desfile Versace. Queriam saber de onde que era aquele vestido. Olha, uma coisa simples, né? Uma coisa, né, que vocês vão achar assim, muito fútil, talvez. Mas não, aquilo ali gerou uma busca e dali surgiu, do sistema de buscas da Google, surgiu o sistema de buscas em imagens da Google porque as pessoas queriam procurar o vestido da Jennifer Lopez. Isso é um modo criativo. Exemplificando para as pessoas de casa. Bianca, vamos agora para eu estou falando de uma grande empresa, vamos agora para o nosso dia a dia. Uma senhora que faz macramê. Ela cria lá os pontos, né? Macramê é como se fosse um crochê. Explica aí, macramê, por favor. Depois o pessoal vai falar, Rose deixou aquela menina falar macramê. O que é macramê? Falando lá francês. Para te dizer a verdade, eu nem sei muito bem o que é macramê, mas vamos lá. Eu não faço macramê, mas assim, macramê é um tipo como se fosse de quibe, eu falei macramê, gente. Um ponto de crochê, vamos assim dizer. Uma camisa de crochê, uma bolsa de crochê, sim, uma roupa de crochê, vamos sim, assim dizer. Então, essa pessoa, ela está usando o capital intelectual dela, ela é uma artesã. E isso também faz parte da economia criativa.
né? Outra coisa muito interessante que faz parte da nossa criatividade, da nossa economia criativa também é o carnaval. O carnaval acho que é um dos maiores cases de economia criativa no Brasil para o mundo, inclusive, porque ele gera um valor absurdo, né? Muitas pessoas, inclusive, giram em torno disso, famílias e famílias são sustentadas, né? A gente tem aí o quanto que tem ambulante, tem pessoas que estão no entorno da festa, né? Vendendo, estão ali dentro dos seus barracões, a comunidade criando fantasia. Então, é praticamente uma indústria de economia criativa, praticamente, né? É um dos maiores exemplos que a gente tem a nível mundial, né? A nível mundial de economia criativa é o carnaval. Isso exemplificando de forma muito simples para as pessoas entenderem. Mas aí, só para agora a gente fechar, e você já dá esse fecho e a gente segue. Sim. Mas nós estamos evoluindo com relação à criatividade. Então, nós falamos que aquela senhora tal, que faz o macramê, né? O crochê e tal. Mas quando ela associa, quando ela vê a oportunidade de transformar aquela habilidade que ela tem, aquela criatividade que ela tem, talvez ninguém nunca tenha ensinado ela, mas ela viu e tal, ou ela começou a despertar, ou viu de uma forma e criou um ponto diferente, e ela associa aquilo a uma oportunidade, uma possibilidade, a perspectiva de ganhar, de ser remunerado, de ter remuneração naquilo que tem valor, ela dá preço àquilo que tem valor. Alguma coisa, traz essa... Sim, por exemplo, essa senhorinha, ela está em casa, ela sabe fazer uma coisa muito diferenciada dentro desse ponto de macramê, esse ponto diferente. Sim. Ela vai lá, olha, eu não sei, eu sou uma senhora, eu não sei usar as redes sociais, o que eu faço? Eu quero vender. Ela procura feiras, ela procura associações, ela procura o próprio Sebrae para ela poder desenvolver melhor, não só a habilidade dela, mas também, olha, eu sei fazer, mas eu não sei vender. Eu sei fazer, eu tenho ideia, mas eu não sei desenvolver a venda. Então, ela vai procurar caminhos para que ela consiga fazer a venda desse produto dela. Aí ela faz parte de uma rede, essa rede que é dado o nome da rede da economia criativa. Ela está dentro de uma sociedade, né, de economia. Não é necessariamente ela está... Porque a gente tem o seguinte, tem as cooperativas, né? Então, cooperativa é uma delas. Cooperativa é uma delas. A associação é uma delas. Sim. Ela pode estar inserida, ela pode chamar, por exemplo, as outras senhorinhas do bairro que fazem também macramê, se juntam e fazem de uma forma, a outra tem uma sobrinha que vende, que sabe mexer bem em rede social, coloca as fotos. Então, assim, a economia criativa, ela não precisa necessariamente de ter a sofisticação e a robustez de uma grande empresa. A gente não está falando disso, a gente está falando de coisas básicas do dia a dia, do pequeno empreendedor, de que está ali fazendo uma coisa que é bacana, que tem o seu valor e que as pessoas se afeiçoam, que pode ser exposto em feira, que pode ser colocado numa galeria. Você está me entendendo? Marcelo, então a gente já poderia falar dos impactos e das oportunidades com relação ao que significa essa economia criativa para o Brasil, para a cidade, para o mundo. Para a gente, bem no nosso plano local, e muito local mesmo, a gente identificar uma expressão de economia criativa e olhar o espaço onde a TV Zoom está sediada hoje. Desmontou aqui, mas vai voltar. Vamos usar a criatividade, vamos restabelecer aqui. Que é o espaço ARP. A TV Zoom atua no segmento audiovisual e de comunicação e é uma das cerca de 200 empresas que compõem o espaço ARP, que é considerado um território criativo. Ele tem empresas dos setores tradicionais da economia, mas tem também diversas empresas com viés mais criativo. Academias que têm uma pegada mais inovadora, empresas que prestam serviços de uma forma também diferenciada, com uso intensivo de tecnologia e de criatividade. E aí você tem aqui, eu costumo dizer que aqui é um embrião de uma cidade mais inovadora, mais criativa, que permite que haja uma confluência, né, mais e mais pessoas circulando nesse espaço, buscando entretenimento, serviços nas mais diversas áreas. Bem-estar é considerado também uma área de economia criativa. Que tem aqui dentro. Então, assim, o que não tem aqui? Na verdade, você tem uma multiplicidade de setores
E quando eu falei da TV Zoom, a TV Zoom foi a inovadora, a precursora das TVs locais no início dos anos 2000 e soube se reinventar. Como o Espaço ARP era uma indústria de rendas ARP lá no início, né, do século passado, e soube se reinventar. Então, quando a gente fala de criatividade, do ponto de vista da aplicação comercial, a gente também fala da inovação. Muitas vezes você tem ideias, tem invenções, mas aquilo se torna inovação quando você tem uma aplicação, seja de natureza comercial ou de incorporação social, pessoas que passam a utilizar aqueles serviços, aqueles produtos. Então é muito amplo, por isso que eu falei no início, realmente, muitas pessoas ficam com uma certa dificuldade de compreensão, mas vai da arquitetura, à gastronomia, à tecnologia de informação, à sustentabilidade, ao setor de audiovisual, teatro, dança, música e assim sucessivamente. Eu não gosto de me prender a setores, porque criatividade tem que estar em tudo, porque nós somos seres pensantes. E, assim, eu como entusiasta da tecnologia, faço até um alerta, né? Porque a gente está aí numa crescente de inteligência artificial, de ChatGPT, que a gente estava falando no início da conversa, e a gente está perdendo a nossa maior capacidade, que é o nosso pensamento crítico, que é a nossa capacidade de avaliar, de analisar, de subverter, de converter as coisas. Então, o que eu quero dizer com isso? A criatividade, ela é parte da gente. Pensamento é parte de nós. Então, não existe nenhum setor, seja ele da indústria, seja ele do artesanato, seja ele da Google, seja ele do setor automobilístico, seja ele dos esportes, seja ele da gastronomia, da educação, se não tem a criatividade. Então, um professor, quando ele dá uma aula de uma forma diferente, ele está colocando em prática uma forma diferente de fala, ou se ele conta uma história, se ele desenvolve um storytelling para ensinar os seus alunos através de música, né, estimulando outros, tendo outros estímulos sensoriais, isso é criatividade. Ele não está só abrindo o livro, vamos ler a página tal, não que isso não seja importante, tá? Eu não sou contra o tradicionalismo da educação, porque eu acho que leitura também é a base da nossa educação. Eu acho que certas coisas que ainda estão institucionalizadas dentro da área da educação fazem parte também da nossa criatividade. Do que a gente formou hoje, do que a gente acumulou até hoje através de experiências. Mas eu não gosto e não gostaria de qualquer pessoa desassociar essa criatividade de qualquer área. Qualquer atividade que você tenha, você é Uber. Você vai desenvolver uma forma sua, única de atendimento. Foi quando Uber, falando em Uber, começaram lá com a bala, com a água e tal, oferecendo a revista. Exatamente. E que hoje baixaram aí um pouco o nível nisso aí, tem que restabelecer e ver. Aí eu queria aproveitar e trazer... São diferenciais criativos. Aí eu queria aproveitar e fazer um comentário para que vocês pudessem, uma reflexão e vocês pudessem comentar. Impacto local e global. Cidades que investem na economia criativa geram mais empregos e fortalecem a identidade. Em Nova Friburgo, por exemplo, onde é a sede hoje que nós estamos aqui transmitindo, aqui no estado do Rio de Janeiro, setores como a moda íntima, o design, são impulsionadores de desenvolvimento. Aí trazer casos como, por exemplo, você falou da Uber, não falar da Airbnb, por exemplo, e falar isso fora, e falar no Brasil, com o caso das startups, Rocking Content e a Nubank, que inovaram os seus segmentos. Eu queria que você falasse um pouco disso, porque as pessoas às vezes estão em casa e estão falando assim, o que era? O banco era não sei o quê, hoje tem um banco tal, que fez, ele criou, pensou e tal. E aí cada um que está em casa pode pensar, criar e desenvolver. Marcelo e Bianca, com você. Aí, os dois estão ansiosos para falar. Quem fala? Deixa comigo. Se a Bianca me permite, eu vou falar sobre mais um diálogo que eu tive com os alunos também em sala de aula. Fiz uma pesquisa. Quantos aqui tem Nubank? De 30, 25, 26. Olha. Quantos estão satisfeitos com o Nubank? Praticamente todos levantaram as mãos. Eu sou da época do Banerj. Nós somos, né? Banerjão. Né? Que depois virou Itaú. Caramba, Marcelo. E aí depois virou Itaú Unibanco e agora é Itaú. Enfim. E de 2 anos para cá eu passei a ter uma conta também no Nubank. É impressionante
a diferenciação dos serviços. Vamos falar então? Usabilidade. Usabilidade. Sim. É muito mais intuitivo. Você não precisa ir à agência, que é a coisa mais cansativa, mais extenuante do que você ficar 2, 3, 4 horas dentro de uma agência bancária, como nós já ficamos em algum momento da nossa vida. Então eles compreenderam as dores e transformaram as dores em oportunidades criativas de solução daqueles problemas, através de um aplicativo que tem toda uma base tecnológica, né, que, na verdade, se tornou uma potência. Hoje está entre as 5 ou 6 maiores instituições bancárias do país, além de também conexões internacionais. Sabe o que é interessante? Já que você falou uma marca... O roxinho. O roxinho vai associar com o quê? Nubank. Mas sabe que eu vou te passar, já que está falando de banco, e você deu aí um jabá e um merchan aí, e não tem nada a ver. Nem é patrocinador. Nem é patrocinador, mas eu vou falar o seguinte, mas olha como é que é a questão da criatividade. Aí você tem hoje o Nubank, que tem essa questão dessa praticidade e tal. Aí agora vem, por exemplo, estou falando porque eu fui e conheço as pessoas e tal, tem agora uma cooperativa em Friburgo de crédito, que é o Sicredi, que está fazendo uma coisa, uma mão, que está vindo no sentido da humanização. Venha lá e sente com o seu gerente, conversa, bate um papo, volte ao... Então, o que acontece? Dentro disso, há espaço, é só para dizer, há espaço para aquele que fala o seguinte, não, mas eu me sinto mais à vontade de poder estar junto com alguém. Olho no olho. Tomar um cafezinho. Vamos tomar um cafezinho? Aqui vem tomar um cafezinho com o cliente. Então, você vê. E está sendo criativo. Mas aí 50 anos depois, requer qualidade no atendimento, olha só, uma experiência diferenciada, um cafezinho de qualidade, e aí realmente o Giovanni Campanha e toda a equipe da Sicredi estão de parabéns, porque não é sempre esse o padrão do atendimento bancário. É aquela coisa fria, distante, e que muitas vezes gera mais incômodos do que experiências positivas. Mas essa experiência, que a gente já vivenciou até em algumas reuniões que lá fizemos, ela faz toda a diferença. E num tempo de aprofundamento, de intensificação do uso da tecnologia, o fator humano, no sentido da humanização, faz toda a diferença. E pode ser uma expressão de criatividade. Olha só que interessante. Não é só a tecnologia. Sim, isso. Mas aquele atendimento pesado, tradicional, frio... Não, eu trouxe isso para ver o seguinte, tem que haver um corte... Tal. Não, isso é o que acontece. Essa empresa de banco, essa instituição bancária, ela foi porque viu um espaço, né, uma carência. Para quem, olha, para quem é rápido, para quem quer direto, para quem quer resolver, para quem é resolutivo. Aí o que acontece? Aí vem uma outra agora, peraí, você tem muita gente criando lá, vai ter espaço para mim, para aqueles que... Né? Aqui, você estava querendo falar. Eu, assim, complementando a fala de vocês, a Nubank, ela tem um marketing sensacional que eu gosto, que ela fala um nu, que é desprovido de complicação. Ela é descomplicada. Ela descomplica a burocracia, ela descomplica as suas operações. Então, ela nicha, vamos assim dizer, num público que é diferente da gente. Então, ela nicha em que público? Um público Gen Z, né? Geração Z, que está ali, não gosta muito de tete a tete, que quer resolver tudo muito rápido, que vai ali e pergunta, né, rapidamente, colhe as informações ali rapidamente, papo, acabou, fecha o aplicativo, encerramos a operação. Só que nem tudo é resolvido dessa forma, de forma automática, de forma prática. Existem situações em que você precisa estar assim, ó, olho no olho com a pessoa. E esse fator de humanização que cria essa experiência de você ficar numa cadeira, você ser bem recebido, ser bem tratado, né? Isso tudo faz parte de uma experiência. O fato de você estar ali no aplicativo também é uma experiência. Isso tem que ficar muito claro, né? A experiência tecnológica, a imersão dentro do aplicativo, a sua navegabilidade, você achar ali rápido o seu extrato, o seu saldo, conseguir fazer um Pix, realizar a sua tarefa ali, né, de forma rápida, isso também é uma experiência. Assim como também é uma experiência para quem quer ter contato, né, olho no olho, aperto de mão. Gente, a gente foi feito para se relacionar. Nós, dentro da gente, temos aparelho digestivo, aparelho neurológico, né? A gente tem aparelho respiratório. A gente é feito em comunidades. Comunidades dentro de comunidade. O que a gente é dentro, a gente externa. Então, nada mais do que o relacionamento para você criar
essas conexões e gerar essas experiências. Mas veja bem, isso parte da premissa de público. Aí a gente possui conflitos geracionais, né? Por exemplo, o Rock in Rio é um exemplo de experiência que ao longo do tempo foi se modificando. Rock in Rio antigamente era um festival de rock. Quem não lembra aí de Freddie Mercury cantando, né, na década de 80 e tal? Minha geração viu, eu não fui nessa edição, eu era muito pequena, mas tem aquela experiência memorável. Hoje em dia, não. Você chega no Rock in Rio, é um festival, é uma experiência completamente diferente do que era antes. Hoje em dia você tem lá parque temático, você tem ativação de marcas. Tem músicos cantando. E... Se quiser, você pode assistir um show. Um show. Pode assistir um show. Exatamente. Né? Então, assim, é um combo de atividade. É um combo. Rock in Rio é uma experiência que foi se transformando também ao longo do tempo. Por quê? Porque as pessoas também perceberam esse gap geracional. Então, para não ficar uma coisa assim tão distante do que era antes, para agradar esse pessoal que vai crescendo junto com o festival, a gente tem também uma banda de rock. A gente tem também... É hilário, porque boa parte do elenco do casting que teve no Rock in Rio, eu não conhecia nenhum nome, assim. Travis Scott. Você já ouviu falar em Travis Scott? Estou ouvindo agora. Pois é, uma coisa assim, louca, absurda, né? Aí você chega para uma pessoa mais jovem, pergunta quem é, eles falam música, né? Isso é muito interessante. A New Bank também tem essa questão de gerações também, que eu acho que faz parte do apontamento criativo, sabe? Aqui, pessoal, olha só. O papo está muito gostoso, muito agradável. A gente ficaria aqui 3 horas. Trocando negócio, macramê. Mas está sendo muito bacana. Está sendo diferente. Porque o povo vai falar assim, Rose, você estava diferente. Estava mais solto e tal. É porque é criatividade. Vocês me deram a oportunidade de trazer aquilo que é uma das minhas habilidades. Mas nós viemos aqui também para falar, né? Também para ver show. E o show, nós vamos falar sobre algo que ano passado você teve na linha de frente. Sim. E agora o Marcelo está na linha de frente, que é o World Creativity Day. Né? Então, esse nome bonito. Marcelo, vou falar isso, você não precisa falar, você dizer o seguinte, o que é esse dia da criação, esse Dia Mundial da Criação, como é que isso aconteceu, como é que acontece, onde é que está isso no mundo, e vamos, porque nós temos 15 minutos para a gente agora fechar o programa com ele. Vamos lá. Que é isso? Mas foi muito importante essa contextualização, porque senão fica solto, né? Falar de um evento sem toda uma contextualização. O World Creativity Day, Dia Mundial da Criatividade, um evento que Nova Friburgo teve o prazer de receber graças a essa pessoa especial que está aqui ao nosso lado. Bianca Mota foi a líder criativa de 2024. Ela tinha participado de uma edição anterior numa outra cidade, ficou encantada com o modelo, com o evento, e trouxe a proposta para Nova Friburgo, dialogou com várias lideranças e realizou um excelente WCD. A gente fala WCD para ficar mais rápido, né? Um excelente WCD, e criou as bases para que Nova Friburgo pudesse pleitear a edição de 2025. E aí nós tivemos uma participação importantíssima da diretoria do Espaço ARP, o Pedro e a Letícia, na liderança do Espaço ARP, que reforçaram a importância de Nova Friburgo sediar pelo 2º ano consecutivo. O Espaço ARP é o mantenedor da edição 2025. E eu fui convidado e dialoguei com as lideranças nacionais a respeito de um evento que já acontece há cerca de 10 anos, cuja iniciativa foi de Lucas Foster, o líder nacional, em diálogo com Edna Duisenberg, que é uma das mães da economia criativa a nível mundial, que criaram um festival colaborativo de criatividade, onde você tem diversas pessoas atuando em conjunto, e não é fácil fazer isso tudo funcionar, né, Bianca? Mais de 100 cidades, né, Marcelo, no Brasil? São dezenas de cidades, não só no Brasil, mas em outras regiões também. E a gente agora tem a possibilidade de, pelo 2º ano consecutivo, trazer mais de 50 atividades criativas nas mais diversas áreas da economia criativa, no Espaço ARP, na Casa dos Saberes em São Pedro da Serra, na Sociedade Musical Euterpe Lumiarense em Lumiar, também na Ecomodas Soluções Sustentáveis, e também no Sebrae e na Usina Cultural Energisa. Então serão 6 espaços que receberão essas atividades, que vão de áreas diversas: tecnologia, inovação, sustentabilidade, teatro, dança, música. Teremos uma abertura oficial no Teatro Municipal, no dia 21 de abril, às 18h30.
e um fechamento no dia 24, na Oficina Escola de Artes, e uma programação muito interessante que vai trabalhar temas diversos, também com essa preocupação da mitigação de danos ambientais. Por isso o tema sustentabilidade ele é um tema tão importante. E reitero, se não tivesse havido a visão estratégica da Bianca de compreender a importância de um evento dessa natureza e entender que ele tem tudo a ver com Nova Friburgo, hoje nós não teríamos tido nem a primeira, nem estaríamos construindo a segunda edição. Bianca, impacto global e local. Ele falou, mas acontece o seguinte, são dias, é uma semana que é destinado, né, dentro dessas cidades e tal, a multiplicação dessa consciência, né, da economia. Fala um pouquinho e fala do impacto. Sim. Uma coisa muito interessante para a gente saber é que 21 de abril, que é celebrado o Dia Mundial da Criatividade, é uma data mundial, mas é uma data brasileira. Foi criada pelo Lucas Foster, ele que trabalhava já com o mote da criatividade. Ele institucionalizou essa data perante a ONU em 2018, se eu não me engano. E desde então, essa data ela é mundialmente reconhecida, mas é uma data brasileira, né? E olha que interessante. E o impacto dela mundialmente, a gente está falando de criatividade, a gente está falando dos mais diversos setores. Se a gente falar hoje em ODSs, Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, todas as vezes que a gente se propõe a resolver qualquer solução dentro desses objetivos, a gente está falando de criatividade, porque a gente tem que resolver de uma forma que seja inovadora e de uma forma que gere impacto. Gerar impacto é transformar o maior número possível de pessoas, né? Fazer com que as pessoas sejam incluídas, fazer com que as pessoas sejam ouvidas, fazer com que o maior número de pessoas tenham dignidade, que tenham acesso, que tenham essa liberdade. Então, o World Creativity Day ele é muito consonante com essa questão dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, o impacto ele é global porque exige de nós, seres humanos, atenção à nossa sobrevivência. A gente está falando de objetivo de desenvolvimento sustentável porque a gente precisa diminuir o impacto de resíduos, a gente está pensando em lixo, como a gente faz o descarte de lixo. Diminuir a pegada de carbono. Exatamente. Então, não existe, digamos, algo inovador, algo criativo, se você está gerando lixo, se você está gerando impacto negativo. Porque impactar pode ser da forma contrária, né? E a gente está falando a gente está falando justamente da forma positiva, da forma que faça com que a gente tenha perenidade, ou seja, que a gente tenha longevidade no planeta, né? A gente está buscando isso. E esse ano está identificado, é a nossa COP criativa, né? Exatamente. E acaba sendo uma vitrine para os muitos talentos criativos que existem em Nova Friburgo. Tanto que a temática de 2025, gerações criativas, transformando talentos em impacto. Então nós temos artistas, temos ambientalistas, temos profissionais de tecnologia, temos pessoas na área de empreendedorismo e inovação. Então, uma programação excelente sendo estruturada. Marcelo, para conectar quem está aqui nos vendo, ouvindo, a importância dos eventos colaborativos, né? Porque hoje a gente está usando também, são palavras novas que estão entrando aqui, e a gente precisa se apropriar dessas palavras, e às vezes a gente fala aqui, a gente passa assim de passagem, colaborativo, né? E fala de termos, mas a importância disso. O que é colaborativo hoje e tal, e dizer dessa importância, por favor. A própria palavra, colaborar, trabalhar em conjunto, co-criar, criar em conjunto, cooperar, operar em conjunto. Nós vivemos uma sociedade muito individualista, que valoriza muito as ações de fulano, de beltrano, e o mundo está caminhando na direção de um trabalho cada vez mais cooperativo, colaborativo, de cocriação, de soluções que incorporem os diversos pontos de vista. A gente falou isso anteriormente. Ter, por exemplo, uma profissional de design, um profissional de direito, um profissional de administração, você vai ter a possibilidade de fazer uma análise
qualitativa de uma determinada situação muito melhor do que se fosse apenas um único viés, um único perfil profissional. Então, esse trabalho conjunto, ele é por natureza, mais trabalhoso, mais complexo, mas isso gera um sentimento de pertencimento, de compreensão da importância do trabalho coletivo, e eu, pessoalmente, acredito muito mais hoje nesse modelo do que naqueles modelos mais hierárquicos, mais tradicionais, mais verticalizados. Tem uma frase de uma música que fala: eu acredito na rapaziada. Quando a rapaziada trabalha em conjunto, e essa rapaziada de todas as idades, em prol de um objetivo comum, oferecendo as suas expertises, as suas competências em torno de um objetivo, de um projeto maior, o resultado ele pode ser um pouco mais trabalhoso, mas ele é muito mais perene. Você gera, inclusive, uma outra palavra que está muito sendo utilizada, que é legado. A ideia não é que seja... Teve o WCD 24, haverá o WCD 25. Mas qual é o legado? Nova Friburgo precisa se posicionar cada vez mais como um território criativo, uma cidade que valoriza a economia criativa, que aproveita essa grande quantidade e qualidade de formação universitária, técnico profissionalizante, as instituições parceiras que trabalham em conjunto, para que a gente possa, então, dar um salto de qualidade. Não é um evento isolado, faz parte de uma estratégia de desenvolvimento. Diz para a gente, estamos chegando no final, como é que ela vai acontecer assim, na prática? Quem está aqui, quem está nos vendo, participa, como é que acontece? Quem participa? A partir do dia 19. Seria 19, mas eles prorrogaram a partir do dia 23, 24 de março, a divulgação. Isso, a gente vai ter lá um site, a gente se inscreve nesse site e escolhe a atividade com a qual a gente vai participar. Então, a gente teve o primeiro período de inscrição, né, que foram as inscrições dos inspiradores, ou seja, aquelas pessoas que gostariam de colaborar com as suas expertises. Nós já fechamos esse período, agora a gente está no período de curadoria e daqui a pouco a gente vai disponibilizar essas atividades para público. E o que acontece nessa fase? As pessoas entram lá no site, elas vão lá, se cadastram, se inscrevem nessas atividades. E nós temos diversas atividades. Atividade, né? É para fazer, por exemplo, oficinas? Oficina, palestra, atividade esportiva. Palco aberto aqui no Espaço Arte. Então, aquela questão assim, no prático, quem está aí, viu o tema, vai lá, mas tem que ser no site. Tem que ser no site. Tem que ser no site. Tudo feito através então do site. Atenção, dentro no site, você pode participar. Vai no site e vê o que você se afina ali. Às vezes você nunca participou, não sabe nem o que é economia criativa, não tem a ver, mas tem um tema de alguma coisa, tem uma oficina que te desperta, que você acha que poderia ter afinidade. Você escreve e participa, perfeito, é isso? Palestra, perfeito. Tal, tem uma palestra que você gostaria de conhecer algum tema e tal, se aprofundar naquele tema. Vai ali, ponto. Se inscreve e participa, ok? Isso. Marcelo, nós estamos com 3 minutos para terminar. Queria que vocês falassem em 3 minutos o que vocês quiserem, a chamada que vocês quiserem, sejam criativos. Foram criativos no início, agora vão ser criativos, não no final, mas nesse momento em que a gente vai começar a se despedir. Rússio, primeiro agradecer pela oportunidade de dialogar contigo, com a Bianca, sobre esses temas que são tão importantes, né, que remetem ao futuro de Nova Friburgo a partir de ações do presente. Aqueles que quiserem acompanhar as próximas etapas, eu tenho o meu Instagram, a divulgação do WCD a nível nacional, ela é orientada para os perfis dos Instagrams dos líderes locais. No ano passado foi o perfil da Bianca e esse ano é o meu perfil, @MarceloVerli. E o site, que a partir provavelmente do dia 23, 24, as pessoas poderão acessar a programação e se inscrever, é wcd2025.com. Ficou bem menorzinho do que o do ano passado, que você tinha que falar uma palavra. Então, wcd2025.com, a partir do dia 24 de março, a programação estará disponível para que as pessoas possam visualizar os seus interesses e escolher a programação que melhor falar, né, ao seu coração, às suas expectativas. A gente falou muito de inteligência artificial. Nós temos algumas palestras sobre inteligência artificial que profissionais qualificados vão oferecer ao longo do WCD. Além de sustentabilidade, experiências artísticas, teremos aqui, como falei, o palco aberto no Espaço ARP. Então a gente vai ter essa programação do dia 20 ao dia 24, espalhada pelos 6 anfitriões, e tenho certeza que será um evento colaborativo de muito sucesso e que vai gerar legado para Nova Friburgo. Mais uma vez, obrigado, Roosevelt, agradecer a todos e todas. Obrigado, Marcelo. Bianca. Eu queria agradecer, Roosevelt, ao convite, a Marcelo por estar aqui. Marcelo é um amigo muito querido, eu gosto sempre de falar isso para ele.
E estou muito feliz que essa edição ele é o líder. E aproveitar para o pessoal que está assistindo a gente, então não é um evento só para Nova Friburgo não, tá? Você que está em Cantagalo, você que está em Macuco, você que está em Cordeiro, não tem atividade para família, para você levar seu filho para assistir a uma oficina, para passear aqui no Espaço ARP, que vai ter várias atividades. Gratuito. Tudo de graça, E de 0800. Então, você traz a sua família, tem atividade para criança, tem atividade para adulto, tem cultura, tem música, tem exposição na usina cultural, vai ter o palco aberto aqui, cheio, recheado de artistas, cantando, tocando, fazendo suas performances e apresentações. Então, venham curtir Nova Friburgo, final de semana, feriado, quem tiver, né, nas cidades vizinhas também. Pessoal, veja só, hoje foi acho que um programa... cada programa é um programa diferente, né? Porque os convidados são diferentes, os protagonistas são diferentes, e a gente diz o seguinte, são vocês que dão o tom, e a gente vai acompanhando. Então, estamos chegando ao final do Zoom Debate, espero que essa conversa tenha sido inspiradora para vocês, e que enxergar a criatividade como uma ferramenta poderosa de inovação e crescimento. As cidades elas estão se qualificando através desse trabalho. Tem um termo em inglês aqui que é um pouquinho complexo, mas isso não pode distanciar as pessoas. Às vezes a gente pode ter um sofisticado, mas é um sofisticado simples. E hoje aqui com certeza nós demos um passo importante, para que a gente possa ter democratizado o conhecimento da economia criativa, desse Dia Mundial da Criação, que mais de 100 cidades fazem no Brasil e no mundo, e que aqui na sede da Zoom, em Nova Friburgo, num espaço onde você vai ter a oportunidade de, se não conhece, vir conhecer, está extremamente agradável, inusitado e criativo, você terá a oportunidade de vir conhecer. E pessoas como essa que vocês viram, né? É um staff que se tem hoje, de pessoas, de líderes que hoje colocam a sua vida de forma aí a poder fazer que as coisas aconteçam. São pessoas que estão transformando a sociedade. Muito obrigado e até a próxima semana. Até lá.